Da última vez descobrimos que Subaru estava ganhando mais forças dentro dos grupos rebeldes para a rebelião, e agora tinha o apoio dos Dracóis, graças à conversa de Roswald com Serena, embora Run tenha atrapalhado um pouquinho, mas tudo deu certo no fim. Então voltamos a uma cena em que se repete, vemos mais uma vez Todd e Arakia que repensam se for uma boa ideia recuar da ilha, mas agora eles foram postos em uma nova missão, em um novo lugar. Esta missão é sobre acabar com os grupos rebeldes que vêm surgindo, por isso ele comanda que Arakia despeje uma enxurrada de fogo para cima dos rebeldes e os grupos que se estendem por toda a região da capital da batalha. Mas um dos soldados de Todd afirma que os rebeldes já se renderam e que não desejariam mais lutar, mas Todd não se importa e continua com o ataque, até que um deles recebe informação de que o filho do imperador pode estar no meio disso. E Todd recebeu uma ordem direta de Bertostes, que mandou na missão de entregar a carta, e como ela não pôde ser feita, ele deveria trazer o filho do imperador vivo ao acabar com os grupos que se espalham. Sendo assim, ele diz para Arakia parar de atacar e capturar um dos rebeldes. Nisso, ele começa a fazer as perguntas sobre o filho do imperador, e Todd, como sempre um detector de mentiras ambulantes, percebe que o rebelde mentiu e permite que Arakia o mate, assim fazendo com os outros até saber mais sobre o filho do imperador. Todd também começou a achar isso um saco e disse que não poderia ir de volta para Katia, sua esposa, tão cedo, mas de certa forma ele imaginou que fez bem na decisão de recuar e não invadir a ilha dos gladiadores. Depois disso, vemos o falso imperador e Bertestes conversando sobre a rebelião, já que a população está preocupada com a informação sobre a rebelião e sobre o filho do imperador. Então nisso, uma encenação entre os dois acontece, onde Vincent responde às dúvidas que Bertestes lançou para ele na tentativa de acalmar os soldados. Com essa encenação, o falso imperador afirma que tudo é falso e que sim, ele possui um plano para tudo isso, mas ele ainda não contou para seus homens porque eles poderiam estragar tudo isso, porque provavelmente ficariam com medo do que viria, e depois disso lança um discurso motivacional falando novamente que Wallachia é um lugar para os fortes e que eles devem confiar em cada palavra do seu imperador e se prepararem para lutarem contra os rebeldes. Passaram-se algumas horas e o falso imperador Bertestes está em uma sala de chá, um local que serve como se fosse um esconderijo para assuntos vitais como esses. Nessa sala existem círculos mágicos, mechas e todas aquelas magias possíveis para isolamento de som, assim evitando que qualquer conversa vaze ou seja escutada, nem mesmo shinobis poderiam escutar. E isso tudo é apenas a preparação para a conversa principal, onde Bertestes pergunta novamente sobre se Vincent tem um filho ou não, e Shiza responde que não, pois Vincent é virgem, e mesmo depois de ter chamado de virgem, ele ainda o chamou de patético. Bertestes olha para aquilo e entendeu, mas ele pediu que não precisava ficar no papel de falso imperador, pois nenhum shinobi conseguiria escutar aquela conversa, então ele poderia falar como Shiza. Mas Shiza falou que não irá sair do papel dele, pois ele não trabalha para Bertestes, e assim sendo, ele o corta. O falso imperador então pergunta qual seria a indagação de Bertestes, e se realmente o imperador tivesse um filho, o que Bertestes responderia. Então, ele responde que se Vincent tivesse realmente um filho, eles poderiam parar com o golpe de estado e simplesmente o verdadeiro imperador voltaria ao trono, e Shiza e Bertestes seriam decapitados como traidores, assim como os demais. O que me faz pensar que mas que caralho, que plano que esse pessoal tá tendo em mente. Não tô entendendo ainda qual é a pira do golpe de estado, ou melhor dizendo, golpe de império. Só sei que se por um acaso algum personagem mais uma vez nesse arco sair em algum momento convenientemente para salvar a vida de alguém, que nem acontece em vários clichês que tá acontecendo por aí, como o Priscila por acaso, que vulgo funciona como um deus ex machina recentemente, eu vou apenas gritar o nome desse corno do Tapei com ódio no coração. Vai ser mais ou menos assim: Tapei! Enfim, matando esse assunto do filho, eles têm um planejamento para lidar com ele e os rebeldes de uma só vez. Seria, no caso, a melhor estratégia deixar eles entrarem na capital como eles planejaram e esmagar eles por dentro do Império com a força dos soldados. Mas só tem um BO nisso tudo. Um dos generais divinos, o Groove, está fora de perto da região de Kararag, mas poderiam chamar. Entretanto, o mesmo não poderia ser dito do velho Orbalt, já que ele perdeu o braço para a Sátela na explosão que aconteceu com Subaru em Chaos Flame. Mas para garantir que ele continue na capital, ficará um Mogro com a responsabilidade de ficar de babado o velho Orbalt para evitar que o mesmo fuja, deixando assim as cartas na manga de Shiza sendo Orbalt, Madeline, Arakia, Mogro e até mesmo, já que sim, Shiza ainda é um general, então ele pode ainda lutar. Temos um corte então para Ren e Katia, que ainda estão conversando sobre os assuntos do Império, onde Ren está distraída mexendo no cabelo de Katia, enquanto pensa sobre essas rebeliões e em como Subaru e Abel ficarão conhecidos quando essa guerra civil acabar, inclusive ela mesma, mas ela estava tão distraída que nem percebeu que Katia estava falando com ela, e até pergunta a Ren se era por esse motivo que ela ainda estava ali, com ela todo esse tempo, usando Katia apenas como uma ferramenta, e é intrigante como Katia vê ela até mesmo como se estivesse sendo usada por todas as pessoas ao seu redor, por mais que Ren no caso apenas esteja sendo amigável. Mas Ren solta a maldita frase que me quebrou: não é por isso, eu só estou aqui ainda porque nós somos amigas. Aí
Aí vocês não têm ideia de como isso me deixou puto. Essa praga da Ren fez bico e fecha o cu toda vez que o Subaru tá perto, mas ela faz amizade com todo mundo em tempo recorde e eu tô ficando louco, Tapei. Eu sei que você gosta da Emilia de uma forma doentia, obsessiva, mas mano, não precisa estragar mais e mais e mais a Ren. Pelo amor de Deus, ela não merece isso. Enfim, Katia corta o assunto e fala sobre como ela odeia a guerra, já que todos ficam envolvidos nisso. E muita gente se ferra também, né? Porque não podemos esquecer que várias gente morre numa guerra. Por mais que ela fique tranquila, já que afirma que Todd vai voltar vivo tranquilamente, e Ren aproveita para perguntar o que ela acha do Imperador. E Katia diz que o governo de Vincent é bom para ela, já que ela não é muito forte, mas que pessoalmente não vai muito com a cara dele, por mais que a decisão de paz dele funcione bem. E quando Katia entra no assunto sobre o filho do Imperador, Ren cita que provavelmente isso é mentira, já que ela mesma não sabe que se trata de Subaru, pois ela foi sequestrada antes de tudo. E ela imagina que é só uma forma de trazer mais pessoas para a Guerra dos Rebeldes, fazendo eles perceberem que tem o apoio do filho do Imperador, usando a desculpa para aumentar cada vez mais os membros sem recrutar diretamente. Mas ao esse papo ser dito, Madeline, toda cheia de sangue, entra na sala. Ren de início até pensa que ela se machucou, mas Madeline explica que não era seu sangue, e sim dos rebeldes, já que foram dito ordens de exterminar aqueles que não tinham cabelos pretos. Ao saber disso, Ren diz que Madeline está horrível e que se for ver o Flop assim, é melhor ela tomar um banho. Madeline fica puta com isso, mas mesmo assim decide tomar um banho para ver o Flop. Estou começando a sentir que Tapei tá querendo que a gente shippe esses dois personagens, eu só acho. Mas eu não sei se essa é a reação adequada para esse momento. Madeline chega literalmente com o sangue de várias pessoas que ela matou e Tapei fala bem assim, vou tacar uma piadinha aqui pra talvez ter um chip romântico. Vai tomando com o Tapei, na moral. No fim, Ren imagina o que ela poderia fazer para ajudar Subaru e os outros do lado de dentro da capital, já que literalmente a guerra está prestes a chegar no seu estopim. Depois disso, acompanhamos uma pessoa chamada de Ismael, um homem de um olho só. Para quem já conhece, sabe que é um ciclope, mas por algum motivo Tapei quis chamar de monoocular. Sim, ele preferiu chamar de monoocular, por quê? Porque sim. Esses monooculares veem as coisas cinzas, pois seus olhos são especiais e dão cores apenas às emoções e atitudes das pessoas. Ele e sua tribo são parte de uma rebelião e estão atacando a capital também. Ismael decide avançar e atacar mais adentro da capital, e acaba descobrindo que na verdade soldados são prisioneiros que se vestiram das roupas dos guardas de Wallachia e foram atirados como iscas. De repente, uma voz vem de trás, e ele pula rapidamente para a direção da voz, mas acaba sendo queimado por Araraquia, e a sua tribo toda vai de Vasco. Ismael foi o único que sobreviveu, mas acaba vendo o Todd a quem ele vê as suas intenções, e provavelmente foi dele que veio a voz. E a cor de Todd era azul, uma cor que na visão dos monoculares significa que é alguém pacífico ou que não quer brigar, chegando à conclusão que talvez Todd seja um completo psicopata. Ismael faz o seu último esforço para matar o Todd, mas Todd joga a terra no olho do Ciclope e Ismael morre com um tiro de canhão. Depois disso, Todd calmamente se pergunta por que os rebeldes só não desistem para que ele possa descansar de volta com Katia enquanto ele defende a torre da capital, a qual Arrakia é a responsável. Enquanto isso, Kafuma também defende a sua torre, já que ele é um candidato a general divino, enquanto Madeline, Mogro e Orbalt defendem cada parte das suas respectivas torres. Voltamos para a visão de Kafuma, onde descobrimos que Garfield, junto a um pessoal que Kafuma estava dando conta, aparece ali para lutar com ele. Os dois se apresentam e assim se inicia uma luta entre Garfield e Kafuma. Garfield, sem perder tempo, se transforma em um tigre gigante e avança para cima de Kafuma, o qual se defende com seus espinhos, enquanto se esquiva dos ataques usando de tudo, inclusive seus insetos, o qual ainda consegue acertar na barriga de Garfield uma picada. Ele, para impedir, taca fogo em si mesmo e se cura enquanto isso. Assim, Garfield não é afetado pelos insetos de Kafuma, os quais, ao chegar perto, queimam por causa do fogo. Kafuma então começa a ficar encurralado, pois Garfield não parava de atacar e tentando se esquivar, ainda atacando mesmo, passando por baixo dele, mas Garfield faz um ataque que joga pedras em direção a Kafuma, o qual é acertado e ao mesmo tempo Garfield se defende com a bênção divina da proteção da terra. E ao avançar na direção de Kafuma, finalmente o acerta com um soco muito potente. Voltamos então a cena para o que estava acontecendo no mesmo tempo que a luta acontecia, onde vemos Vincent falando com Zikir sobre qual torre atacar, e nisso chegam as informações de que duas torres são possíveis, uma que está sobre a defesa do Mogro e outra a qual está de Orbalt, e assim eles decidem atacar aquela, mas Vincent se pergunta onde estava vindo todas aquelas informações, e descobrimos que vinham de Otto, que estava usando sua proteção divina, que fala com os animais para pegar informações, mas novamente é tipo um inferno nos ouvidos dele, e nisso ele sangra também, mas ele se sente responsável por Garfield
ir na linha de frente e tenta ser útil comparando-se a ele. Mas entre as vozes que não paravam, ele escuta uma voz de alguém conhecido. Esta era de Petra, que limpa o nariz dele e afirma que o ouviu se comparando com Garfield, chamando assim Otto de burro e dizendo que ele não deveria se comparar com os outros, e por isso Otto não era tão esperto quanto ele pensava, mas mostrará para ele que ela, ao contrário dele, é verdadeiramente esperta, e assim ela usa magia Yang de luz para diminuir o fardo de Otto e o compartilhar, assim o ajudando para que ele não morra. E eu sei, gente, vocês devem estranhar, pois Petra usando magia de luz, sendo que Tapei no passado disse que a magia dela era de água, mas pelo visto Tapei decidiu trocar. Voltamos então para a luta de Kafuma, onde ele está agora caído depois de um golpe pensativo sobre seu passado, no qual sabemos que Kafuma não é um demi-humano, assim como a sua tribo de homens insetos que nasceram como humanos e injetaram algo que se parece como um inseto em uma técnica muito proibida de injeção, assim tornando-se demi-humanos com o tempo, os quais dentro das suas próprias tribos também sofrem preconceito por não serem demi-humanos. Eles vivem no sul de Volacchia, perto de algo chamado de O Abismo, onde eles pegam os insetos, mas eles são muito perigosos e só podem aplicar quando completam 12 anos, e para isso eles passam por intensos treinamentos físicos e mentais para receber o inseto, e só assim são reconhecidos pela sua tribo. Mas cada inseto é perigoso, os quais mais fortes da tribo possuem pelo menos uns 3 insetos. Mas o que acontece com o Kafuma é diferente. O pai dele aplicou insetos nele quando ele tinha apenas 2 dias de vida, e atualmente Kafuma possui só fucking 32 insetos dentro do seu corpo. Isso porque corre o risco de cada inseto tentar se matar dentro do corpo do hospedeiro, tanto que ele foi chamado de monstro e sofreu muito preconceito por causa disso. No fim, seu pai foi decapitado por essa loucura e seu tio cuidou dele, e quando recebeu aquele golpe de Garfield, ele só pôde pensar que Garfield era um monstro desconhecido e que ele acabou perdendo para esse mesmo monstro, pensando em apenas se desculpar para o imperador por perder assim. Garfield então leva Kafuma de forma segura até o chão e vê que ficou incrivelmente forte com essa luta toda, dizendo que desde a luta com Kurgan no arco 5, ele se tornou mais forte, já que ele sabia que se tivesse lutado com o verdadeiro Kurgan, ele não teria o vencido. Mas essa batalha mostrou a ele todo o seu avanço. Levantando seu punho para cima, ele canta a vitória, e agora Kafuma não mais é conhecido pela reputação de monstro, assim o libertando de seu pesar. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Tem ainda mais capítulos que eu quero trazer pra vocês. Infelizmente, eu queria ter postado ontem, mas meus vizinhos me ferraram um pouquinho, sabe? Colocando um sonzinho alto o dia inteiro, mas eu consegui gravar, ainda assim, tentando não perder qualidade. Agradeço, então, aos membros do canal. Agradeço também a quem me doou. Eu fico bastante feliz e isso ajuda muito na minha produção do meu mangá. Eu não quero enrolar vocês, então eu já vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. É isso. Se vocês quiserem ver mais conteúdo, está aqui em cima. Está aparecendo também para vocês umas playlists. Obrigado por tudo. Falou e fui.